Boa noite aos nossos queridos irmãos e amigos que nos visitam nesta noite e aqueles que nos assistem também via internet, que sejam abençoados pela mensagem de Deus nesta noite. Quantos estão hoje aqui pela primeira vez em nossa Igreja Adventista Central de Curitiba? Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Muito bem, sejam bem-vindos. Que prazer tê-los aqui. Eu vejo ali o Álvaro e a Priscila, sejam bem-vindos. E outros mais que aqui vieram para partilhar conosco nesta noite da mensagem de Deus. Eu fiquei muito feliz nesta noite quando estava ali na porta e chegou o Arlindo Mendes de Souza e a Ruth. Ontem ainda perguntei para o seu filho, ele está no hospital, possivelmente sairá hoje ou amanhã. Que bom, Arlindo, que você está aqui para partilhar conosco do culto desta noite. Todas as vezes que nós estamos aqui na igreja, é um motivo de alegria, de satisfação, ao ver o rosto das pessoas que aqui chegaram para ouvirem os cânticos e ouvirem também a mensagem de Deus. Eu diria para vocês que na década de 70, quando nós chegamos à Igreja Central de Curitiba, eu olhei para esta igreja, a antiga igreja, uma igreja grande, olhei para várias pessoas que eu não as conhecia, mas me disseram, este é o fulano de tal, o Dr. Piotti, Arlindo Mendes de Souza, é Darcy Menegusso, outras pessoas mais naquela época. E eu olhei para mim mesmo e disse, jamais vou pegar no microfone aqui nesta igreja. Quem sou eu? Não tenho capacidade para isso. Mas participando um dia das lições da Escola Sabatina, juntamente com o professor Darcy Menegusso, naquela época, ele pediu para que numa das lições daquela semana eu apresentasse um dia da semana na lição do sábado. E nós começamos, no sábado seguinte, apresentamos um dia da lição da Escola Sabatina. E a partir daquele momento, nós nos tornamos, pela graça de Deus, professores da Escola Sabatina, professor da Escola Sabatina, e até hoje continuamos também como professor da Escola Sabatina e participando da Igreja Central de Curitiba. Queridos, este é um privilégio que Deus dá a cada um de nós, a cada um dos seus filhos, que procuram encontrar na palavra de Deus algo que o conforte e que o deixe mais feliz, mais abastecido para enfrentar as lutas durante a semana. Nós sabemos que muitas pessoas no passado passaram por situações difíceis, como os nossos patriarcas, os profetas e outros mais. Mas eles mantiveram a plena confiança de que Deus estava com eles. Antes de abrirmos a palavra de Deus nesta noite, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Toma-nos em tuas mãos, usa-nos como instrumento teu. Nada somos diante da tua presença, mas temos a certeza de que o teu Santo Espírito capacitará cada um de nós para entendermos o que tu tens a nos ensinar nesta noite. Nós te suplicamos isto, em nome de Jesus. Amém. Nós escolhemos para partilhar com os irmãos nesta noite um tema que vocês podem abrir as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3. Deus tem algo melhor para você. Todos nós que vivemos neste mundo sempre pensamos que amanhã será melhor do que hoje, e amanhã será melhor, ou o terceiro dia será melhor do que amanhã. Quando Deus olhou para os filhos de Israel e percebeu que eles estavam sofrendo na terra do Egito, sendo massacrado e escravizado pelo rei Faraó,
Deus convoca agora Moisés, e após 40 anos ele passar pastoreando ovelhas, agora ele deveria pastorear um povo. E no livro de Êxodo, no capítulo 2 a 4, 2 a 4 inicialmente diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. Isso está na Bíblia, na linguagem de versão internacional. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Ele responde, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Muitas vezes, nós achamos que não temos capacidade. Muitas vezes nós nos encontramos neste mundo e achamos que nada temos a fazer. Quem somos nós? Vocês percebem uma coisa que Deus chama sempre pessoas com as quais você, do ponto de vista humano, talvez jamais as chamariam para trabalhar ou para fazer algo. Mas quando Deus olha para estas pessoas, Deus percebe que elas têm algo diferente. E quando Deus chamou a Moisés, e Moisés começou a questionar sobre o que ele falaria aos filhos de Israel e também a Faraó, ele diz lá no versículo 14 do capítulo 3, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou e me enviou a vocês. Ou seja, Deus agora olha para Moisés e diz, Moisés, você vai chegar diante do povo, como o povo tinha uma referência que Deus era o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, você vai dizer para este povo que eu sou o Deus próprio. Eu sou o Deus verdadeiro, a quem vocês devem adorar. E Moisés agora, diante daquela sarça ardente, diante da presença do Senhor, ele começa a dizer, Senhor, meu Deus, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falasse a teu servo. Não consigo falar bem, disse-lhe o Senhor. Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Queridos, neste momento, quando Moisés estava em dúvida de que ele não teria capacidade nenhuma de falar a Faraó, de convocar o povo, Deus disse, Moisés, tenha calma, eu vou estar com você. E Deus continua orientando Moisés. E Deus disse agora, pois, vá e eu estarei com você
ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Muitas vezes você é convocado na igreja para fazer alguma coisa. E você olha para aquela pessoa que te pede para fazer um trabalho, para visitar uma pessoa, ou levar uma mensagem de esperança para aquele ser humano, e você diz: eu não tenho capacidade, eu não sei fazer isto, eu não sei falar. Mas será que você não tem capacidade de levar um livro, levar um folheto, fazer uma oração com este alguém, dar um conselho, conversar com ele? Quando Moisés estava na presença de Deus, ele, como ser humano naquele momento, ele começou a questionar a si próprio, dizendo: Senhor, quem sou eu? Eu não tenho capacidade para isso, eu não sei falar. Mas Deus disse: Moisés, vai, que eu vou estar contigo. Mas ao mesmo tempo que Deus disse a Moisés que ele deveria sair e fazer o trabalho que era determinado por Deus, Deus colocou diante dele Arão, seu irmão. Deus tinha algo para os dois. E agora, nós encontramos em Êxodo 4, 15 a 17, quando Deus disse assim para Moisés: você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o meu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Queridos, muitas vezes nós, como seres humanos, achamos que as coisas estão tão difíceis e que você não tem nenhuma saída, nenhum jeito de fazer o que Deus está determinando que você faça. Mas vejam que quando Deus olhou para Moisés, disse: Moisés, você está com medo? Você está sem coragem? Eu vou colocar alguém ao seu lado, que é o seu irmão. Você vai instruí-lo, vai dizer o que ele deve fazer para vocês convocarem este povo e os tirarem da terra do Egito. Eles estão sofrendo. Era esta a mensagem que Moisés deveria levar justamente para Arão, o seu irmão, e agora seguir uma trajetória de trabalho árduo, convencer o rei de Faraó a deixar o povo sair do Egito. Vocês observam que há uma foto, Moisés diante do Mar Vermelho, já agora, após ter levado o povo, tirado o povo do Egito, inicia agora uma trajetória de 40 anos pelo deserto. Qual o maior milagre que aqueles filhos de Israel, agora saindo do Egito, presenciaram? O mar se abre para que eles passem a seco. Era o primeiro milagre que eles estavam vendo. E Moisés, durante toda a sua trajetória, nos 40 anos pelo deserto, sofreu com o povo, sofreu em momentos difíceis da sua vida, quando o povo o massacrava, quando o povo o xingava, quando o povo desdenhava dele, quando o povo o amaldiçoava, quando o povo dizia para ele: Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos neste deserto. Mas não era isto o objetivo de Deus. Deus queria levá-los para a terra de Canaã, uma terra prometida, juntamente com Moisés. Mas Moisés passou durante 40 anos sofrendo com um povo rebelde, com um povo que não queria atender a mensagem de Deus. Qual o momento em que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Muitas vezes, quando você abre a palavra de Deus e quer mostrar para alguém o que a Bíblia tem
a nos ensinar, o que a Bíblia tem a nos dizer, qual o algo melhor que a Bíblia tem para nos orientar. O que é este algo melhor que Deus tem para você? E muitas vezes as pessoas não querem nos ouvir, não querem aceitar. Assim aconteceu com aquele povo. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, conduza este povo para a terra de Canaã. Você sabe que essa terra é excelente, uma terra que mana leite e mel. Moisés sabia do poder de Deus e da fidelidade de Deus. Entretanto, aquele povo era rebelde, não queria aceitar a mensagem de Moisés. Será que acontece conosco hoje também? Quando levamos esta mensagem, ou nós próprios também muitas vezes nos tornamos rebeldes ao clamor de Deus para nós? Quantas vezes Deus nos chama, Deus nos quer, mas nós não queremos? Quantas vezes Deus olha para os seus filhos aqui sobre a face da terra, com amor, com dedicação, com as mãos estendidas para este alguém, mas este alguém não quer estender as mãos para Deus, não quer aceitar o poder de Deus na sua vida. E Moisés perambulou com aquele povo durante 40 anos pelo deserto. Não era o objetivo que eles ficassem durante 40 anos no deserto. Entretanto, aquele povo, por pecar contra Deus, eles tinham que aprender algumas lições para chegar a Canaã. Em determinado momento da trajetória dos 40 anos do deserto, aquele povo tornou-se tão pecador, tão rebelde, que Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu vou destruir este povo e vou fazer de você uma grande nação. Quando nós encontramos em Êxodo 32 e 33, Moisés agora faz uma intercessão pelo povo e disse: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me do livro que escreveste. Ou seja, Senhor, tira o meu nome do livro da vida, mas não mata este povo. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés agora clama ao Senhor: Senhor, por favor, não faça isto, eu te imploro. O que vão dizer as outras nações a teu respeito? Vão pensar e dizer assim: olha o que o Deus de Abraão fez, tirou o povo lá do Egito e os levou para o deserto e lá os matou, os destruiu. Que Deus é este, que se dizia amoroso e agora está fazendo isto e fez isto com os filhos de Israel? Então Moisés implora pelo povo, ou seja, Moisés estava disposto a dar a sua própria vida em prol de um povo rebelde. O que Jesus fez por você? Não foi a mesma coisa? Deu a vida por mim, pelo Cláudio, por outros mais que estamos, pelo Singe, e outros mais, pelo Sérgio, e por outros mais que estamos aqui nesta noite. Queridos, o objetivo de Moisés era chegar à terra de Canaã. Ele tinha esse desejo. E um dia ele disse assim, em Deuteronômio 3, 25 e 26, deixa-me atravessar, eu te suplico, e vir a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, Moisés agora fazendo um discurso para os filhos de Israel, ele diz: por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não me quis atender. Basta, ele disse para mim, Moisés falando, não me fale mais sobre isto. Queridos, vocês imaginem Moisés agora, durante 40 anos, tendo perambulado pela
terra do deserto, ou pelo deserto, com este povo sofrendo, sendo xingado, sendo muitas vezes tendo medo de morrer ou ser apedrejado por este povo. E ele queria chegar à terra de Canaã, ele queria ver a terra, queria partilhar com eles. Mas no livro de Números, capítulo 20, versículo 8, quando Deus disse para Moisés que ele deveria, quando o povo pediu água, que ele deveria falar à rocha. E quando Moisés chegou diante daquela rocha, ele bateu naquela rocha por 2 vezes. Ou seja, ele desatendeu a uma ordem de Deus. Ele deveria simplesmente falar à rocha. E da rocha iria brotar água. E aquela rocha, ele castigou a rocha com a vara por 2 vezes. E a rocha representava Cristo Jesus. Em função deste erro, Moisés não poderia entrar na terra prometida. E quando nós observamos que Moisés agora na sua luta para entrar nessa terra, o desejo de entrar na terra prometida, e não poderia entrar, sabendo o que iria acontecer com ele, ele sobe ao monte, e olha do monte, ele contempla todas as campinas daquela terra. Ele sai diante da congregação que ele estava dirigindo, e agora em silêncio ele pôs-se sozinho a subir a encosta da montanha. Ele vai ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, está em Deuteronômio 34:1. E naquela solitária elevação, pôs-se em pé, com vista clara, olhou para o cenário que se espalhava diante dele. Longe do lado do ocidente, estendiam-se as águas do Mar Grande. Ao norte, Monte Hermon, levantava-se dentro do céu, ao oriente achava-se o tabuleiro de Moabe, para além de Bazã, cenário da vitória de Israel. Afastado ao sul, estendia-se o deserto de suas longas peregrinações. Mas, em Deuteronômio, no capítulo 34, diz assim: então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, Gileade até Dan, toda a região de Naftali, território de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental. O Neguebe, toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi, sob juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, quando lhes disse: eu darei aos seus descendentes, e permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Queridos, Moisés havia rogado a Deus muitas vezes para entrar naquela terra prometida. Mas Deus disse assim para ele: Moisés, basta, não me fale mais nisto. Não toque mais nesse assunto, Moisés, está decidido. Moisés rogou ao Senhor constantemente, porque ele queria entrar na terra prometida, não sabendo ele que Deus tinha algo diferente para a vida dele. E agora, Deus disse assim: Moisés, você vai subir ao monte, você vai morrer no monte. Eu pergunto a vocês, se Deus mandasse um anjo hoje à sua casa e dissesse assim: Inácio,
sobe ao monte porque você vai morrer. Qual seria a sua atitude, Inácio? Como você se sentiria? Tiago, sobe ao monte para morrer. Cleri, sobe ao monte porque hoje você vai descansar. Imagine, irmãos, o que se passou pela mente daquele servo de Deus, que durante 40 anos, lutando com um povo para chegar à terra prometida, e Deus disse, não. Vamos supor que você vá visitar os seus familiares numa terra bem longínqua. E os seus familiares moram do outro lado de um grande rio, e quando você se aproxima daquele grande rio, ele está cheio de tanta chuva, a ponte caiu, não tem canoa, não tem um cabo de aço para você atravessar, você não sabe nadar, e você olha para os seus familiares do outro lado do rio, eles acenam para você, e você cumprimenta-os, mas você está a 200, 300 metros de distância, e aquelas águas volumosas daquele rio não permitem que você chegue lá. E a chuva continua. E o rio continua sempre cheio. E você não tem outro caminho para chegar lá. E você volta para casa, após rodar 2.000 quilômetros, vamos supor, e não conseguir chegar para abraçar os seus familiares. Foi assim que Moisés sentiu. Olhou para a terra, mas não pôde chegar lá. E Deus disse, sobe ao monte. Gostaria que projetasse mais algumas imagens da terra de Canaã. Tem mais algumas imagens aí? A terra prometida, com lagos e assim por diante, as montanhas que ele contemplou, mas não pôde chegar lá. Porque Deus tinha algo diferente para Moisés, que ele não sabia. E quando Moisés subiu ao monte, pesaroso, triste, ele adormece naquela montanha, e ele tem uma visão naquela montanha. E na sua visão, ele contempla o futuro. Ele vê Jesus Cristo nascendo como uma criança, na visão que ele teve. Ele vê Jesus nascendo como uma criança. Ele vê a trajetória da infância de Jesus. E ele vê também o que fizeram com Jesus. Crucificaram Jesus. Ele vê aquele povo rebelde, agora se dizendo israelitas, mas crucificando o Salvador. Ele vê toda a trajetória, ele vê Jesus no Getsemane, ele vê Jesus curando, ele vê Jesus fazendo milagres, mas vê também a ignorância de um povo que não queriam aceitá-lo. E Moisés contempla mais um pouco na trajetória de Jesus sobre a face da terra. Ele vê o trabalho dos discípulos sendo treinados por Jesus Cristo para continuarem a mensagem do Evangelho. E ele vê lá no futuro estes homens agora pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E Moisés adormece no monte. Moisés ali morreu. Os anjos, diz a palavra de Deus, sepultaram Moisés, e até hoje ninguém sabe onde foi a sua sepultura. Por que Deus fez isto? Diz a própria palavra de Deus, para que as pessoas não ficassem endeusando um ser humano, porque ele não era um Deus. Mas, queridos, algo extraordinário aconteceu. O próprio Jesus desceu,
ressuscitou Moisés e o levou para os céus. Você pergunta, mas que prova você tem disto? A própria palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 17, 2-4, quando Jesus estava naquela aflição, angustiado, porque ele sabia que ia para o Getsêmani e queria sofrer. Jesus estava com 3 discípulos, Tiago, João e Pedro, subiram ao monte e ali foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e os seus roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma será para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Oh, meus queridos irmãos e amigos, Moisés não sabia o que iria acontecer com ele, sabia que iria morrer, mas ele não sabia o algo melhor que Deus tinha para ele. Deus tinha para Moisés a ressurreição. Deus tinha para Moisés algo superior ao céu. E quando Jesus estava agora aflito, angustiado, eis que 2 pessoas vindo do céu, que passaram também pelas angústias deste mundo, como Moisés e Elias, apareceram ali para confortar o Filho de Deus. Ou seja, para colocar as suas mãos sobre os ombros de Jesus e dizer, Jesus, tenha coragem, siga em frente, porque o seu trabalho é maravilhoso. Você veio a este mundo para salvar uma raça que não te quer, mas tem muitos que te querem. E por esta razão você está aqui. Tenha coragem, tenha ânimo. Queridos, este é o algo que Deus tem de melhor para nós, muitas vezes neste mundo. Muitas vezes nós podemos ficar angustiados com o que estamos passando. Não sabemos o dia de amanhã, mas Deus tem algo melhor para você. Mesmo que você morra hoje, mesmo que você perca a sua vida hoje, mas que você tenha morrido em Cristo Jesus, quando Ele voltar, você será levado para o reino dos céus com Ele. Deus tinha algo melhor para Moisés que ele não sabia. Mas Deus tem algo melhor para nós hoje, nós sabemos. Como diz lá o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2:9, ele diz, como todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Queridos, o que Deus está preparando para cada um de nós? Para cada um dos seus filhos que estão aqui neste mundo? Deus está preparando e tem um céu esperando por você. Você tem um céu a ganhar e um inferno a perder. Queridos, este é o desejo de Deus. É o algo melhor que Deus tem para você. Mesmo que você morra. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim, quando Jesus voltar, se manifestar sobre as nuvens dos céus, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Queridos, este o algo melhor que Deus tem para você e tem para mim. Este o algo melhor que Deus deseja que cada um de nós tenhamos este discernimento, este desejo de caminhar com Deus, com Ele diariamente, para que quando Jesus voltar, mesmo que você esteja morto,
você vai ressuscitar para dizer: este é o meu Deus. Quando você olha para o livro de Apocalipse, capítulo 21, quando João, recebendo uma visão de Deus, ele diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada para uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ou seja, tudo que você deveria sofrer sobre este mundo, você sofreu. Mas agora, quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, você vai olhar para este Deus, para Jesus, erguer as suas mãos e dizer: este é o nosso Deus a quem esperávamos. Este é aquele Deus que eu estudei na sua palavra, que me orientou, que me disse que eu deveria viver uma vida de acordo com os seus princípios, para ser arrebatado com Ele às mansões celestiais. Queridos amigos, queridos irmãos, este é o algo melhor que Deus tem para você e para mim. Não existe algo tão diferente disso do que Deus está preparando para você. Uma nova terra. Como a própria palavra de Deus diz, enxugará dos olhos toda lágrima. Você não terá mais tristezas. Quantos entes queridos nossos que partiram, que hoje descansam no túmulo, e nós estamos na esperança e na certeza, na convicção de que este Deus, este Jesus, um dia voltará, como vocês estão vendo nessa figura retratada. Ele voltará para nos levar ao reino dos céus. Quantos desejariam ou desejam estar prontos quando Jesus voltar? Quantos gostariam de estar prontos? Amém. Que Deus conduza você. Que Deus guie você em todos os momentos da sua vida, para que este dia, quando chegar, não seja um dia de tristeza, mas seja um dia de alegria, porque eu vou ver a face do meu Jesus. Eu vou ver os anjos que descem com Ele, e Deus me arrebatará para o reino dos céus, todos nós que estamos aqui nesta noite, para ouvirmos os anjos cantando, a melhor orquestra do mundo. Silmar vai fazer parte de uma delas, tocando um belo instrumento nos céus. É isso que Deus deseja para cada um de nós. Que você tenha em mente que a nossa vida aqui neste mundo tem momentos alegres, tem momentos tristes, tem momentos de dor, tem momentos de apreensão, mas tenha certeza de que um dia tudo isto acabará. Que Deus abençoe a cada um de nós, que abençoe a você na sua trajetória de um dia dizer: este é o meu Deus a quem eu esperava.
Que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite. É o meu desejo e a minha oração por todos vocês. Incline suas frontes, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus que habita nos altos céus, obrigado pelo privilégio desta noite de ouvirmos a Tua palavra, de termos a certeza de que Tu és um Deus criador de todas as coisas e que um dia voltará a este mundo para nos levar para o reino dos céus. Toma-nos em Tuas mãos como filhos Teus que somos e ajuda-nos em nossas fraquezas e nossas lutas, mas que a Tua paz, o Teu amor e a Tua misericórdia permaneça sobre nós. Abençoe esta igreja, abençoe todas aquelas pessoas que vieram congregar conosco nesta noite, dando a eles uma feliz semana, a companhia dos Teus anjos, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito na vida destas pessoas, para que elas entendam o que é andar ao Teu lado. São bênçãos que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.